Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar do céu da semana para essa semana que vai do dia 5 ao dia 11 de setembro de 2022. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos, como que a gente pode se preparar para essa semana? Gente, eu tenho para vocês aqui uma notícia de que essa semana ela parece uma semana muito tranquila, com pouquíssimos aspectos. Na verdade, a gente só tem um aspecto acontecendo, que é o Sol fazendo um trígono para Urano no dia 11 de setembro, e nós temos mudanças de signo para Vênus. Vênus vai entrar no signo de Virgem e nós vamos ter a lua cheia acontecendo aí no mesmo dia em que nós vamos ter Mercúrio retrógrado. São só esses os principais eventos da semana. Porém, essa semana é uma semana que tem muita coisa guardada nas entrelinhas, tem muito acontecimento de uma forma velada, em que eu vou tentar mostrar e explicar para vocês que eventos são esses, que pontos de virada são esses que a gente vai ter essa semana, mesmo não tendo aspectos principais tão relevantes na semana. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender que Vênus vai entrar no signo de Virgem aí no dia 5 a 1h05 horário de Brasília. Então a gente vai ter uma mudança de roupagem, uma mudança de energia ocorrendo no céu por conta dessa Vênus e também Mercúrio começando o seu movimento retrógrado. São duas mudanças, é uma semana de mudança de energia. A Vênus está saindo do signo de Leão, onde ela se sente poderosa, busca para a gente autoestima, amor próprio, autoconhecimento muito grande. Agora, com a Vênus entrando no signo de Virgem, a gente vai ter aí um período em que a gente vai ter que trabalhar e se dedicar realmente aos nossos valores, às nossas questões pessoais, e vai exigir um pouquinho de esforço da gente aqui. Tá? Porque a gente vai ter que se cuidar. Agora é hora de trabalhar, de servir a si mesmo, dar mais atenção a si mesmo, mas não esquecendo o outro. E é claro que eu vou fazer esse vídeo para vocês específico sobre a Vênus entrando no signo de Virgem na segunda-feira, então já fiquem atentos aqui no canal para que vocês possam acompanhar as informações que eu vou trazer para vocês sobre a Vênus no signo de Virgem. Por isso, se inscreva aqui, acompanhem o canal para que vocês fiquem atualizados de tudo que acontece. E se puder, já aproveita e deixa o seu joinha aí que super mega ultra ajuda esse trabalho que eu faço aqui. Bom, então a gente tem esse primeiro evento acontecendo. O segundo é Mercúrio ficando retrógrado. Inclusive já tem um vídeo que eu vou deixar no izinho aí para vocês, aonde eu falo de Mercúrio e também dele retrogradando, os períodos em que isso vai acontecer, quando que ele vai trocar de signo, quando que ele volta para o signo de Virgem, tem tudo lá para vocês nesse vídeo, mas eu também vou fazer um vídeo para vocês sobre Mercúrio retrógrado, a retrogradação de Mercúrio que vai acontecer no dia 10 de setembro, na verdade entre o dia 9 e o dia 10 de setembro, à meia-noite e 38 minutos, horário de Brasília. Então, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal para acompanhar essas novidades. E a gente tem o Sol, que está aqui, olha, em Virgem, fazendo um trígono lindíssimo para Urano. E a gente vai ter também esse Sol conversando com Plutão mais para frente. Mas o que a gente tem aqui para essa semana? A gente tem uma semana também de mudanças, de possibilidade de mudanças, de muitas transformações. Porém, vamos aqui dia a dia agora. Na segunda-feira, a gente começa a semana com um T-square, que é conhecido em português como uma quadratura em T. Que tipo de quadratura é essa? Ali, olha, no início do dia, de 9 horas até meio-dia, a gente vai ter a Lua aqui no signo de Capricórnio, fazendo quadratura para Júpiter no signo de Áries, fazendo quadratura para Mercúrio no signo de Libra, e esses dois estarão fazendo oposição. Isso aqui é o que a gente chama de T-square ou quadratura em T, que é uma tensão, é um aspecto de tensão, de desafio, que está dizendo para a gente que as aparências vão cair por terra. E quem vai revelar isso serão, primeiro, a nossa língua, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Os instintos que a gente tem vão falar mais alto que a Lua. Então é como se a gente não conseguisse segurar uma tensão que está ocorrendo nesse dia e talvez através da fala, através da escrita, através de alguma coisa que a gente jogue no ar, que a gente deixe subentendido, pode ser que ali as pessoas pesquem
E se tiver alguma coisa para criar uma aparência, alguma coisa maquiada, alguma coisa escondida, se revela, porque a gente tem uma oposição de Júpiter e Mercúrio também ocorrendo. E ali no fim do dia, quando a gente tiver a Lua conversando lindamente com o Sol, que aí a Lua vai estar ali em Capricórnio e vai fazer esse trígono lindíssimo para o Sol. Aí uma síntese de todos os atos será formada e a gente vai ter que colher os frutos depois daquilo que a gente falou, de como a gente agiu referente às nossas crenças, aos nossos ideais, ao nosso fanatismo. Então, assim, nesse dia 5 já começa com essa baita tensão, mexendo muito com as nossas estruturas, porque a Lua vai estar ali em Capricórnio. E a Lua, ela está vinculada aqui a Câncer, de forma velada, oculta, ela está vinculada ao signo de Câncer, que é o oposto complementar, aonde essa terra tenta esconder as questões emocionais, sentimentais, relacionais, só que com essa configuração não é possível a gente esconder. E assim a gente começa a semana. E aí na terça-feira, no dia 6, a gente inicia aí, vira esse dia com alguma ressaca, de repente, moral do dia anterior. A gente pode dormir também com essa sensação, sabe? De uma ressaca moral ou de uma sensação, caramba, eu fiz besteira, ou que algo delicado dentro da gente foi mexido e a gente vai precisar olhar para aquela ferida. Então o dia começa assim. Mas, apesar disso, o restante do dia pode trazer para a gente muita resiliência, desapego, a gente vai conseguir se desapegar, a gente vai conseguir se soltar, aceitar fins, entender fechamentos ou, entre aspas, perdas que a gente pode sofrer, ciclos que podem acabar, e a gente entender que, caramba, tem alguma coisa que está deixando de fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa rotina. Então, talvez a gente venha a perceber essas mudanças, a entender, a compreender com a Lua ali conversando com Netuno, que a Lua vai estar aqui, mas vai estar conversando lindamente com Netuno e fazendo conjunção para Plutão. E, além disso, conversando também com Urano. Então imaginem como que esse dia está trazendo resiliência para a gente, uma situação de repente delicada que a gente já começa a passar, só que a gente vai começar a sentir que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma saída, portanto que a gente utilize a nossa intuição, que é Netuno, o nosso sexto sentido esteja conectado com a nossa verdade e assim vai. Então a gente pode se preparar também nessa terça-feira para algum recomeço. Se alguma coisa está chegando ao fim, se a gente perdeu alguma coisa, tudo bem, a gente dá a volta por cima, sacode a poeira e segue adiante. Aí a gente tem a quarta-feira, dia 7 de setembro, que inclusive traz a revolução para o Brasil, né? A revolução solar para todos nós brasileiros. Aqui já na virada do dia a gente já inicia com a Lua entrando no signo de Aquário. Então a gente vai ter uma quarta-feira de Lua aquariana, que pede o quê? Um dia de despertar e mudanças. Junto com isso a gente vai ter um grande triângulo de ar ocorrendo no céu. Esse grande triângulo de ar pode trazer para a gente um dia de consciência e respeito à igualdade, ao amor, à fraternidade, o entendimento do que é liberdade, do que é democracia, o que é justiça social, respeito às diferenças e às pluralidades, ao poder de escolha, à livre expressão e a entender o que é uma expressão violenta e odiosa. É um dia para a gente tomar cuidado e ter mais atenção com fake news e não confundir crime de notícias falsas com liberdade de expressão. Tem muita gente que acha que a liberdade de expressão é falar o que quiser e como quiser. Só que se você inventa mentira, se você conta mentira, se você compartilha mentira, isso é crime. Isso é crime, sim, a gente precisa entender isso. Tem gente que acha que é liberdade de expressão. Cuidado, porque se alguém inventa uma mentira a seu respeito, se alguém passa a criar fake news ao seu respeito, é claro que você vai querer justiça, é claro que você vai querer punir essas pessoas que estão inventando algo que não é verídico, espalhando informações falsas. Não é que essas pessoas têm a liberdade de sair inventando histórias
sobre você. E eu tô falando para uma pessoa específica que acompanha aqui o canal, que já fez esse comentário dizendo que fake news não é crime, fake news é liberdade de expressão. Acreditem se quiser, mas eu tive que ler isso. Olha só a situação. Todos nós podemos nos expressar desde que com responsabilidade e verdade. Existem leis e existem normas sociais e coletivas que a gente também precisa seguir, e Saturno está aqui em Aquário para mostrar isso para gente. Nem tudo é bagunçado na energia aquariana. Nem tudo é permitido. Não por acaso, Saturno também rege Aquário. Esse dia, 7 de setembro, também é um dia em que muitas ideias podem surgir. É um dia muito bom para colocar a sua opinião, de compartilhar planos, ideias, ideologias, desde que não venham apenas para alimentar os seus próprios interesses. Aí é um quincúncio aqui. É um dia, uma semana para a gente pensar no coletivo, para a gente agir pelo coletivo, para a gente unir as forças das ideias do coletivo que venha para um bem maior e não para um mal maior, né? Isso é importante também de levar em consideração. A gente tem muitas oportunidades de crescimento também nesse dia 7, não só no dia 7, mas durante essa semana. A semana que vai do dia 5 até o dia 9 de setembro. A gente tem aí, de segunda a sexta, uma semana de lua crescente em Sagitário. É a melhor lua crescente que a gente pode ter no ano, porque a gente está falando de uma lua crescente no signo que expande, que abre horizontes, que faz tudo crescer, que faz tudo prosperar. Eu já fiz o vídeo para vocês sobre essa lua crescente, eu vou deixar no izinho aí para quem quiser assistir ou rever. Então a gente tem também nesse dia uma oportunidade muito grande de crescimento, com a lua fazendo sextil aí para Júpiter, uma lua em Aquário junto com o Júpiter ali em Áries. Isso aqui é uma abertura enorme, uma libertação e uma intuição muito grande para ver oportunidades de crescimento, ideias produtivas para o futuro, inclusive. É um dia e uma semana que a gente pode querer buscar muito a liberdade daquilo que limita a gente, da tirania, do que é opressor, autocrata, autoritário, tanto das nossas vidas pessoais quanto do coletivo e também dentro da política. Então, é um dia que talvez a gente sinta essa necessidade de nos soltarmos de algumas correntes que estão nos oprimindo, que a gente está sentindo que a gente está cada vez mais preso, com medo de algumas coisas, medo de perdermos uma certa liberdade, e esse é o dia que talvez a gente consiga sentir realmente uma necessidade de fazer algo, de trazer alguma mudança para essa realidade que a gente está vivendo, tão opressora, tão densa, tão oportunista, que favorece somente alguns. Então, talvez a gente sinta essa necessidade de romper com essas correntes. É um dia bem simbólico, esse dia inclusive para nós brasileiros, porque é aqui que está a revolução solar para o nosso país, que vai estar com a Lua no signo justamente de Aquário. E é importante a gente entender que os nodos estão envolvidos, e se os nodos estão envolvidos é porque está escrito, é Maktub. Algo pode ser remexido dentro da gente para a gente fazer essas mudanças e essas libertações, tanto nas nossas vidas pessoais, mais uma vez, quanto no coletivo. Aí a gente tem a quinta-feira. Essa quinta-feira é um dia em que o desafio é a gente lembrar que para o novo entrar, é necessário abrir espaço, retirando os velhos entulhos do caminho. Lua vai fazer conjunção aqui com Saturno e também vai fazer uma quadratura para Urano. E a gente está vendo essa quadratura entre Saturno e Urano cada vez mais próximo. E como esses dois planetas estão retrógrados, e a gente já teve essa quadratura exata lá em 2021, a gente está revisando aquilo que a gente deixou para depois lá atrás. Então, a Lua tocando aqui vai ser mais um chacoalho na gente. E aí? Você sentiu que algumas mudanças precisam acontecer, mas o desafio é, você está lembrando que para algo novo entrar é necessário abrir espaço, retirando os velhos entulhos do caminho? Aquilo que está tomando um espaço que a gente sabe que está fazendo um mal horroroso para a gente, aquilo precisa sair? De alguma forma a gente precisa tirar aquele entulho dali para que o novo cresça. É isso. E é um desafio muito grande, tanto olhando para a nossa vida pessoal, quanto olhando para a vida coletiva também. Então a pergunta é, você está pronto para progredir? Só que para você progredir, é importante você planejar e descarregar e limpar, aproveitando a energia de Virgem, limpar
os dejetos deixados no caminho. Virgem aqui está gritando para a gente fazer essa limpeza e essa faxina. Então é um dia para a gente refletir sobre isso. É um dia que isso vai ser cutucado dentro da gente. A gente vai ter que começar a planejar o nosso futuro para que as coisas comecem a sair como a gente está sentindo que precisa ser feito, para a gente se libertar dessas paredes que estão nos oprimindo aí. Aí a gente vai para sexta-feira, dia 9 de setembro. Nessa sexta-feira, a Lua entra no signo de Peixes, tá? A Lua sai aqui do signo de Aquário e entra no signo de Peixes a 1h42, horário de Brasília. Só que a gente vai ter mais 2 aspectos aí desafiadores, porque a gente vai ter a Lua fazendo oposição para Vênus e a Lua fazendo quadratura para Marte. Então, depois de uma semana muito agitada, radical, meio extremista, assim, talvez uma semana onde a gente está passando por muitos testes e provas, agora é hora da gente cuidar da alma, da intuição, do sexto sentido, que é tudo que Lua em Peixes quer. Agora, o desafio é a gente desacelerar com essa oposição e essa quadratura. É a gente desacelerar, deixar o orgulho, as feridas de lado. É importante a gente saber ouvir os sinais sutis e sábios que estão vindo de algum lugar. Você vai estar extremamente intuitivo. Você vai estar cheio de sinais para você ficar bem com você mesmo. É necessário cuidar da alma e do espírito para que você fique bem. Tanto da sua saúde física quanto da sua saúde espiritual, emocional, psíquica, que é Lua no signo de Peixes. A gente está com a Vênus aqui e a Lua do outro lado. Mas a gente está exausto com esse Marte aí, com muita informação, muitos acontecimentos, uma sensação de mudança. Então a gente precisa desacelerar um pouco. Senão a gente pode se perder em meio às nossas feridas e também ao radicalismo. A gente pode ficar radical demais, fanáticos demais, nervosos demais, muito também por conta dessa quadratura aqui que está cada vez mais próxima, tá? Mas também por conta da quadratura de Lua e Marte. Marte, quando ele é tensionado, ele se torna reativo. E aqui o reativo pode se tornar uma agressão verbal ou até mesmo agressões físicas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Já no sábado, no dia 10 de setembro, é o dia da lua cheia no signo de Peixes. Inclusive esse mapa é o mapa da lua cheia, que vai acontecer às 6h59. Aqui, olha, tá 58 minutos, porque eu gosto dessa linha mais forte para vocês verem de onde que está partindo essa lua cheia. Então aqui, olha, falta 1 segundo para a lua fazer a oposição exata aqui. Então aqui ela ainda está se aplicando a essa oposição, mas às 6h59 ela começa um novo ciclo e começa a se separar desse ciclo. E aí é quando os pontinhos aparecem, onde ela se separa, ela se afasta da sua conjunção, começa o seu processo aí. Então a gente vai ter essa lua cheia acontecendo, que é sempre uma oposição de Sol e Lua. Lembrando que a gente está na lunação de Virgem, e a gente vai ter também no início aí da virada de sexta para sábado, Mercúrio estacionando e já começando o seu movimento retrógrado. E isso simboliza o quê? Isso simboliza que as revisões e consertos vão começar a vir à tona, vão começar a surgir aí nas nossas vidas. Então é hora que as coisas vão começar a capotar, que a gente vai fazer uma coisa e de repente vai dar errado, que a gente vai ter que refazer muitas coisas, que a gente vai falar uma coisa, a pessoa vai entender outra, e a gente vai ter que explicar, e de repente no momento que a gente se explica, aquela pessoa vem entender um assunto que lá atrás ficou mal entendido, e assim a gente vai começar a ter todos esses atrasos, um pouquinho mais de complicações no fluxo das coisas. As coisas vão ter que ser revistas com muito mais recorrência do que o comum. É aquilo, não tem muito o que fazer senão a gente aceitar os fatos. Mas aí é quando a nossa mente analítica entra em ação, junto com a nossa percepção de águia, usufruindo de quê? De todos os aprendizados e oportunidades que vieram para a gente nessa semana que está tão
surpreendente no sentido de reforma, de inovação. Essa energia está altíssima e tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente assimilar de tudo isso que a gente vem passando nos dias anteriores e nas semanas anteriores também. É muito importante a gente entender que o mundo das ilusões é uma prisão e sair da Matrix exige da gente coragem de entrar num mundo desconhecido. É aquela história do filme, né? Siga o coelho e entre na toca dele. E quando a gente entra na toca do coelho, assim como fala no documentário e no filme Quem Somos Nós, no momento que a gente entra na toca do coelho, é quando a gente descobre um mundo novo. E esse mundo novo pode ser assustador, mas de vez em quando a gente tem que entrar na toca do coelho, porque senão a gente fica para trás, a gente morre na praia, a gente se afoga. É a historinha do barquinho, que se a gente não seguir com a maré, ele vai se afundando, se afundando. Se a gente manter a nossa âncora presa aqui embaixo, o barquinho afunda e o mundo evolui. E quem guarda esse mundo místico e misterioso é nada mais, nada menos que a sacerdotisa, que é a High Priestess aí. E olha só como é que ela é. Quando ela sai é porque tem coisa poderosa vindo aí na semana. Mas lembrando que eu vou fazer um vídeo específico falando dessa lua cheia no signo de Peixes, tá bom? Tem muita informação, muitos detalhes que estão nas entrelinhas, que vocês vão entender muito sobre isso quando eu falar aqui da sacerdotisa. Já já eu vou falar dela. E aí a gente tem o domingo. Domingo a gente tem aí 11 de setembro. A lua já entra no signo de Áries, sai do signo de Peixes. E é quando a gente tem o Sol fazendo trígono exato para Urano. E esse dia é quando a gente vai começar a colher, que é a lua cheia, a gente vai começar a colher os resultados das nossas ações. Ou seja, é importante a gente entender que a gente é o que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sente e como a gente age. Então, o momento dessa colheita espiritual, kármica, da lei do retorno, vai se iniciar aqui nesse ciclo de lua cheia e também nesse dia 11. Tem muito disso, tem muita questão kármica porque os nodos estão envolvidos aí também e tem alguns aspectos importantes acontecendo aqui dentro, tá? Dessa caixa cósmica aí. O importante é a gente aprender as lições e mudar valores, hábitos, assim como algumas crenças limitantes, ideais que a gente cria para a nossa vida. Ou seja, a forma que a gente finaliza essa semana é com essa mensagem: a mudança maior está a caminho. É importante a gente se preparar para isso. Tá vindo uma mudança maior e essa mudança maior, gente, vai acontecer quando o Plutão entrar no signo de Aquário. Então é bom a gente começar a se preparar, se planejar para arregaçar as mangas e começar uma reconstrução aqui, porque aqui a gente vai reconstruir o que foi destruído aqui com a passagem, principalmente de Plutão aí, da última conjunção que a gente teve de Plutão com Saturno. A gente vai começar a reconstrução daquilo que foi destruído. E aí a gente vai para a sacerdotisa, que é o arcano da semana. E o que esse arcano representa para a gente? Primeiro, quando ela sai, simboliza que a gente tem uma semana com muitas revelações, muitos portais, muitas oportunidades abertas. Se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente quer aprimorar o nosso saber, é uma oportunidade incrível de expansão de consciência. Primeiro, para entrar nesse mundo dos mistérios, que é o reino da sacerdotisa, é importante a gente ter determinação. Um ponto que é importante a gente entender também é que existem essas 3 luas, que é a lua cheia, a lua crescente e a lua minguante. Essas 3 luas, elas representam uma natureza cíclica da vida. Então, tudo é cíclico. Então, você tem que estar preparado para soltar e preparado para receber. Solta e recebe, solta e recebe. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para o universo da Lua, que é altamente intuitivo. É por isso que ela está aqui com a metade do seu corpo dentro da água. Tem uma parte da sacerdotisa que é altamente racional e outra parte que está oculta, que é altamente intuitiva e que guarda os mistérios e os segredos. E ela só revela aqui o seu Torá para aqueles que estão prontos e preparados para serem iniciados nessa toca do coelho, nesse novo universo,
nessa nova oportunidade que pode se abrir. Essa questão dela estar metade na água e metade fora da água mostra que algumas coisas são implícitas e outras são faladas. Então, ela fala algumas coisas e outras ela deixa para que a sua intuição, seu sexto sentido, a sua percepção veja. Aquilo que está no abstrato precisa ser percebido por nós e não falado por ela. Então, essa é a semana que a gente tem pela frente. A sacerdotisa, para mim, ela tem uma relação muito forte com a frase de William Shakespeare, que fala o seguinte: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. E quem guarda esses mistérios e esses segredos é nada mais, nada menos que essa mocinha aí, essa lindíssima mulher, que é a sacerdotisa, ou a papisa, se assim vocês quiserem chamá-la. Mas a sacerdotisa, ela reserva para a gente um encontro com o nosso eu mais profundo. Porém, é importante a gente entender que esse arcano é altamente equilibrado, ou seja, ela é muito equilibrada, sabe o que quer e é um poço de sabedoria. Ela representa o silêncio e a contemplação, deixando aquilo que tem que ser, aquilo que está destinado, aquilo que é maktub, como eu falei antes, acontecer como tem que acontecer, porque ela sabe que não tem como mudar as leis do universo. Ela está pronta para ensinar, mas ela só ensina aqueles que estão preparados. Então você está preparado? Se você quer se preparar para adentrar esse universo, é muito importante você soltar alguns dos seus apegos, algumas ideias e se purificar para entrar nesse universo da sacerdotisa. É importante a gente entender que ela é muito amor, ela representa compaixão e busca o bem do próximo, é claro. Esse arcano representa uma fé inabalável, uma sabedoria incrível, uma confiança no que tem que ser, no tempo que as coisas precisam para amadurecer, e ela convida a gente a percorrer um caminho meio místico, oculto, cheio de grandes sabedorias. Agora é importante você saber qual pilar você vai escolher, porque existem dois pilares, um do rigor e outro do amor, e existe o caminho do meio. Por isso que esse arcano é o arcano número 2, que representa a dualidade. Então existe um pilar, o outro pilar, que no tarô do Waite, vocês conseguem, tem ali direitinho os pilares. Sendo que um pilar é o pilar do rigor, basta você saber qual pilar você vai percorrer, se é o pilar da dureza ou da fortaleza, e como você vai equilibrar, porque sim, a gente oscila entre esses dois extremos. Como você vai equilibrar a sua passagem, a sua oscilação entre esses dois extremos para encontrar o caminho do meio. É importante a gente entender que esse arcano remete a gente a experiências profundas e também a uma grande introspecção para a gente buscar respostas que só a nossa alma pode responder. E isso tem muita relação com uma lua cheia no signo de Peixes. Então, essa sacerdotisa está muito relacionada à lua cheia que a gente vai ter no signo de Peixes da lunação de Virgem. Tá bom? E, gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Se vocês quiserem copiar, aqui está o YouTube, o endereço do YouTube. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter. Tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Tem ali no YouTube Débora Mexica Oficial, onde eu falo mais sobre o poder dos arcanos aí, o conselho dos arcanos. Tem ali também Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify, e tem também aqui o Telegram, tanto do Encontros Astrológicos quanto do Débora Mexica. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de curtir, de deixar o seu joinha aí que ajuda demais esse trabalho que eu faço, de acompanhar mais informações que eu tenho ali no site. Lembre-se de acionar o sininho quando você se inscrever, de se tornar membro, que super ajuda aqui o canal também. E é isso, pessoal. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!